Informação importante que acaba de chegar à nossa redação. A assessoria do Ministério da Agricultura informa que a China derrubou o embargo da carne brasileira. É a apuração do analista da CNN, Gustavo Uribe. O Ministério informa que não tem detalhes ainda da decisão do governo chinês, mas especificou que as exportações ao país asiático voltaram ao normal. O embargo à carne brasileira já se estendia há 4 meses, causou enormes impactos no setor agropecuário, porque a China é o principal mercado para a exportação da carne brasileira. Nós exportamos para a China, em momentos em que não há embargo, evidentemente, quase a metade das 2 milhões de toneladas que o país exporta para o mundo todo, ou seja, de 2 milhões de toneladas de carne que nós exportamos, 1 milhão, quase 1 milhão, vai diretamente para a China. E agora, este canal de comércio internacional, de comércio exterior, está restabelecido, segundo a apuração do Gustavo Uribe. Esse tempo de paralisação, a carne brasileira foi embargada pela China a partir do dia 4 de setembro, quando foram notificados 2 casos de vaca louca, da síndrome da vaca louca em animais. Foram casos isolados, encontrados em 2 estados brasileiros diferentes. Como determina o protocolo que o Brasil mantém com a China, a exportação tem de ser imediatamente interrompida quando 1, 2 ou 3, pouco importa o número de casos desta síndrome, são identificados em animais no país exportador. Portanto, a interrupção da exportação foi feita pelo Brasil, mas depois houve um certificado emitido pela Organização Mundial de Saúde Animal, conferindo ao Brasil a informação de que o nosso rebanho é saudável e que esses 2 casos foram episódios isolados e que não conferiam risco ao rebanho brasileiro, muito menos à carne exportada à China. Porém, o embargo da exportação é feito imediatamente a partir do momento em que são diagnosticados os casos. Como eu disse, pouco importam quantos casos, até que seja encerrada a investigação. A investigação foi encerrada, a Organização Mundial da Saúde Animal entendeu que não havia risco nenhum ao rebanho brasileiro, que eram casos isolados em 2 estados diferentes, um caso no estado, outro caso no outro estado, mas apesar disso a China não liberou a entrada da carne brasileira, ou seja, o embargo foi mantido. Negociações foram feitas entre os 2 países e agora, no dia 23 de novembro, a China liberou a entrada de uma carne que tinha sido certificada antes do dia 4 de setembro, ou seja, antes do momento em que o governo brasileiro comunicou a ocorrência de 2 casos de vaca louca em 2 animais aqui no Brasil. Então, agora no fim de novembro, o governo chinês disse, olha, o que foi certificado antes do dia 4 de setembro, portanto, antes da comunicação desses 2 casos da doença, vocês podem trazer de volta. E muitas dessas cargas estavam esperando em diversos portos espalhados pelo mundo para que tivessem autorização para a entrada em território chinês. E agora, hoje, dia 15 de dezembro, chega a informação apurada pelo Gustavo Uribe de que está normalizado o comércio de carne entre Brasil e China, que nós poderemos voltar a exportar normalmente a carne chinesa para o nosso principal comprador, para a China, que compra quase a metade de toda a carne que o Brasil exporta para o mundo. Uma notícia do ponto de vista econômico fundamental, porque segundo os frigoríficos, a associação que representa os frigoríficos, o volume de carne exportada pelo Brasil em outubro, o embargo começou em setembro, o primeiro balanço veio em outubro. Em outubro, a queda foi de 43% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, informação importante aqui na nossa programação, Breaking News, está normalizado o comércio de carne entre Brasil e China. Os chineses derrubaram o embargo à carne bovina brasileira. Apuração de Gustavo Uribe, que já vai estar com a gente aqui no Novo Dia para falar mais sobre este e outros assuntos importantes ao vivo e direto de Brasília.